Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 1, referente ao sexto ano do ensino fundamental. Então, sem perder mais tempo, vamos lá. Atividade número 1. Esta figura está dividida em 100 quadradinhos de tamanhos iguais. Então, nós temos aqui, a figura e alguns quadradinhos pintados. Considerando o número total de quadradinhos, a porcentagem que representa o número de quadradinhos pintados com a cor cinza corresponde a... Então aqui é o seguinte, a gente já sabe que tem 100 quadradinhos, né? E alguns quadradinhos foram pintados de cinza. Se a gente for contando aqui, né? Eu fui riscando aqui para a gente não perder a conta, a gente verifica que tem um total de 40 quadradinhos que foram pintados em cinza. Ou seja, 40 de um total de 100, né? A gente pode montar uma fração. E quando a gente tem uma fração com denominador igual a 100, a gente pode transformar numa porcentagem. Então, 40 sobre 100, 40 centésimos, né, a gente pode ler também como 40%, ou seja, a resposta é a letra B. Na atividade 2, em cada quadrado, pinte a quantidade de quadradinhos que, em relação ao quadrado, representa a fração apresentada e, em seguida, escreva essa quantidade na forma de porcentagem. Então, aqui nós temos 4 quadrados, né, com todos eles quadriculados, né, na parte interna, e a gente tem 100 quadradinhos em todos eles. Então aqui, ó, no primeiro, ele pede para a gente fazer a fração 3/4 nele. Então o que a gente vai fazer? Vai dividir em 4 partes e vai pintar 3. Quando a gente pinta essas 3 partes, né, quando a gente divide aqui em 4 partes, se a gente fizer 100 dividido por 4, dá 25, quer dizer que cada parte aqui corresponde a 25 quadradinhos. E como eu peguei 3 partes, eu tenho um total de 75 quadradinhos pintados, né? No caso 75%. No caso de 7/20, a gente vai dividir toda a nossa figura aqui em 20 partes iguais e vai pintar 7. Quando a gente faz isso de dividir em 20 partes iguais, cada parte aqui fica valendo 5 unidades, né? Então, como eu pintei 7, 5 vezes 7, 35 aqui. No caso 35%. No caso de 9 décimos, nós vamos dividir em 10 partes e vamos pintar 9. Nesse caso aqui, a gente pintou 90 quadradinhos de um total de 100, sendo assim, então, a resposta 90%. E por fim, 4/5, a gente vai dividir a nossa figura aqui em 5 partes iguais e vai pintar 4. E aí, cada parte aqui contém 20 quadradinhos, né? Como a gente pintou 4, a gente está falando, então, de 80%. Na questão número 3, associe a segunda coluna com a correspondente da primeira. A letra A aqui nós temos 1/4. Eu vou colocar aqui, como a gente está falando tudo de porcentagem aqui do lado, eu vou transformar o meu denominador em 100. E como o meu denominador é 4, eu vou multiplicar por 25. E se eu faço isso embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Aí eu chego na resposta, então, 25 centésimos, né? Que é a mesma coisa que 25%. Então, eu vou colocar a letra A aqui no último parênteses. A mesma coisa eu vou fazer com 1/5, vou transformar o meu denominador em 100, então eu tenho 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%. Na letra C aqui eu tenho o número 1, se a gente lembrar, uma fração é uma divisão, né? Então quando a gente tem a fração, por exemplo, 100 sobre 100, né? 100 centésimos, se a gente fizer 1 dividido pelo outro, vai dar 1, né? Então esse número 1 aqui, ele corresponde a 100%. O 0,5, agora nós já não temos aqui uma fração, né, para poder transformar o nosso denominador em 100, mas o 0,5 a gente sabe que é a metade. E como a gente sabe que 0,5 é a metade, em porcentagem a metade é 50%. Então a gente vai colocar a letra D aqui. Agora, na letra E, 0,1, quando a gente lê 0,1, se a gente for escrever por extenso, por exemplo, a gente vai ler 1/10, né? Então ficaria 1 sobre 10, e aí eu ia multiplicar em cima e embaixo por 10, eu ia chegar em 10%, que seria o primeiro valor aqui. E por fim, o 0,01 é o que sobrou, né? Então ele está aqui no 1%. Atividade número 4. A malária é uma doença que atinge países de clima tropical. É transmitida por um mosquito parecido com o pernilongo, que pica as pessoas, principalmente ao anoitecer. Um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% nas Américas entre 2000 e 2010, de 1,18 milhão para 669 mil. E aconteceram 133 mortes em 2008,
o que representa uma redução de mais de 60% com relação aos dados de 8 anos antes. Em relação aos dados do texto, constata-se que a cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos 2000 e 2010. Se a gente procurar aqui no texto, né, essa questão de quantas pessoas contraíram malária entre os anos de 2000 e 2010, a gente olha aqui que um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% nas Américas entre 2000 e 2010. Então, não fala nada aqui que 40% das pessoas, 40 pessoas, né, de cada 100 pessoas, 40 contraíram malária. Então, ele está falando aqui que 40% das pessoas contraíram malária. Só que quando a gente lê aqui, né, não fala isso, fala que caíram mais de 40% nas Américas, né? Então, essa informação não procede com o que a gente tem aqui. Na letra B, a quantidade de mortes causadas pela malária no ano de 2000 foi inferior à de 2008. Então, se a gente pegar aqui, ele está falando que as mortes do ano de 2000 foi inferior à de 2008, né? Mas quando a gente lê o nosso texto aqui, não fala isso, né? Fala aqui que em 2008 aconteceram 133 mortes e que isso é uma redução de 60% com o que aconteceu em 2000. Ou seja, no ano de 2000 morreram mais pessoas de malária do que em 2008, né? Na letra C, o número de casos de malária ocorridos em 2010 é maior do que o registrado no ano de 2000. Então aqui está falando para a gente que em 2010 o número de casos de malária é maior do que o ano registrado em 2000, só que quando a gente olha aqui novamente nessa informação que está grifada, ela fala para a gente que nesse intervalo de tempo as pessoas que contraíram malária caíram, né? Caiu a quantidade de pessoas que contraiu malária, ou seja, essa informação não corresponde. Então, só pode ser que a letra D, né, os 169 mil casos do ano de 2010, corresponde a mais de 50% dos casos registrados no ano de 2000. Se a gente fizer a divisão aqui de 1,18 milhão por 2, né, que seria a metade, daria 0,59, e esse 0,59, né, se a gente olhar aqui, 0,59 milhão, que seria 590 mil, a gente tem aqui 669 mil de casos, né, que aconteceram aqui no ano de 2010. Então, os casos de 2010 correspondem a mais de 50% dos casos registrados do ano de 2000. Na atividade 5, nós temos aqui um texto, né, bastante sobre petróleo, né? Vamos lá. Número 5, o pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada a alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, que é o de melhor qualidade e que produz o petróleo mais fino. No dia 5 de agosto de 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou a notícia sobre as intenções do governo brasileiro a respeito do petróleo produzido a partir do pré-sal. O governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. 4 pessoas discutiam essa informação e cada uma delas apresentou uma interpretação diferente. Mário, a cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. Paulo, da exploração do pré-sal será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil. Silvio, de todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros. E Tiago, o governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal de 80 em 80 litros. Entre essas pessoas, aquela que fez a interpretação adequada da manchete foi: então aqui, o governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100. Então, se a gente for analisar o que as pessoas falaram aqui, o Mário, a cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. É a informação mais contundente, mais correta que a gente tem aqui em cima do que foi falado, né? Todas as outras aqui, o Paulo falando que da exploração do pré-sal será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil. Não fala isso aqui no texto. O Silvio fala que o governo ficará com 80 mil litros, não procede, não faz sentido nenhum o que ele falou. E o Tiago falou que
o governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal de 80 em 80 litros. Então, não condiz também, né, com o que está falando, pegar de 80 em 80 litros, não faz sentido. Então, o mais correto aqui seria o Mário. Na atividade número 6, representando 2,5% em forma de fração, obtém-se. Então, a gente vai pegar 2,5%, vai escrever na forma de fração, né? Quando a gente tem aqui esse número com vírgula na forma de fração, o que a gente vai fazer para acabar com essa vírgula? Nós vamos deslocar a casa aqui, no caso, ó, a vírgula, uma casinha para a direita. Só que quando eu faço isso em cima, eu tenho que fazer embaixo também. Então, a minha vírgula que estava aqui no zero, eu acrescentei mais um zero para puxar para lá. Ou seja, eu tenho a fração 25 milésimos. Se eu simplificar essa fração, dividindo em cima e embaixo por 25, eu vou ter a resposta, então, 1/40, que seria a nossa letra A. Então, essa foi a nossa correção do PET, volume 5, semana 1, referente ao sexto ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa correção. Até a nossa próxima aula.